Vamos lá, galera, vamos continuar aí nossa aulinha de hipérbole. Primeiro, uma coisa aqui para esclarecer: semana passada eu falei de hipérbole, nessa semana eu também vou falar de hipérbole, e aí na próxima eu já vou para parábola. Eu não vou ficar resolvendo exercícios de hipérbole já agora. Eu vou fechar a teoria de hipérbole, fechar a teoria de parábola, e aí sim, depois de fechar a teoria de parábola, eu vou fazer aí 2 ou 3 semanas de exercícios que misturem tudo. Isso porque normalmente as questões que caem nas provas misturam elipse, hipérbole e parábola. Elipse, eu gastei um tempo já fazendo exercícios, porque a gente já viu ali alguns modelos de coisas que vão servir também para as outras. Mas, assim, focar em aula de exercício de hipérbole e parábola vai ser só no final. Então, essa semana ainda teoria de hipérbole, semana que vem teoria de parábola, e aí a gente começa exercício mesmo mais pesado na outra só. Beleza. Sobre hipérbole que a gente falou semana passada, o que eu não falei, que eu deixei de falar na semana passada, foi sobre assíntotas. Então, só para lembrar aqui, a hipérbole é um negócio que a gente viu que no final o desenho fica assim. Uma opção, né, de desenho de hipérbole é isso aí. Bom, o fato é que faltou eu mostrar um negócio que a hipérbole tem, que é uma reta. Existe uma reta aqui assim e uma outra reta aqui assim. Opa, essa aqui ficou bem torta. Depois eu faço uma reta melhor. Não, deixa eu fazer logo aqui. Tem uma reta assim, uma reta assim. Essas retas, elas necessariamente aqui passam pelo centro da hipérbole. Então isso aqui vai ser o centro da hipérbole, que é da onde essas retas saem. E essas retas têm uma propriedade interessante que fazem, que a gente chama essas duas retas de assíntotas da hipérbole. Aí, na verdade, o conceito de assíntota é um conceito mais geral, não é um conceito exclusivo para hipérbole. Aliás, nas aulas de cálculo aí, em breve, você vai ver não só, de novo, o termo assíntota, como vai ver como que você obtém isso. Isso no caso geral, pensando em funções, né? Existem algumas funções que têm assíntota. Aí você vai ver como que se usa limite e derivada para conseguir achar isso. Mas agora, já é até bom a gente já ver, né? Para esse caso particular da hipérbole. Mas antes, né, de qualquer coisa, antes de falar aqui no caso da hipérbole, depois falar no caso geral, e antes de achar a equação aqui dessas duas retas, primeiro é interessante você saber o que é a hipérbole. O que é hipérbole não. O que é a assíntota. Faz sentido, né? Primeiro é interessante você saber o que é isso. Então, veja, o conceito geral de assíntota, o conceito geral aí, digamos, informal, vamos deixar claro aqui, informal, é o seguinte: a assíntota, que normalmente é uma reta, a assíntota pode ser outro tipo de coisa, mas em geral a gente vai focar em reta. Então a reta assíntota funciona como uma espécie de reta tangente no infinito. Então a assíntota é uma reta que queria ser uma reta tangente, só que ela seria uma tangente no infinito. Alguma coisa vai estar no infinito, a gente vai ver ali. Pode ser o x ou pode ser o y, pode até ser os dois aqui no caso da hipérbole, por exemplo. Quanto aqui, nesse sentido, quando o x e o y aumentam, você vê que eu estou andando para a direita e para cima. Então, o x está indo para o infinito, o y está indo para o infinito. Aí essa reta preta está querendo encostar no desenho vermelho. Então, quanto mais você caminhar aqui para a direita e para cima, mais próximo essa reta e essa curva aí, que é a hipérbole, vão se aproximar. É a ideia de tangente, só que a tangente, a gente tem aqui um desenho, aí na tangente você tem a reta ali passando por algum ponto. Na tangente você tem um ponto aqui, vai ter um x aqui qualquer, sei lá, vamos supor que seja x igual a 10,
vai ter um x qualquer onde eu vou ter a tangência. Na assíntota não tem esse x, porque na assíntota esse x aí de tangência teria que ser no infinito. Quanto mais eu andar aqui para a direita e para cima, focando aqui exatamente aqui, focando nessa parte, por exemplo, quanto mais eu andar para a direita e para cima, mais a reta preta e o desenho vermelho vão se aproximar. Mais eles estão querendo se encostar, né? Mas não se encosta nunca porque você não consegue chegar no infinito. Aqui a gente encosta, porque encostou no x igual a 10. Aqui acaba que não encosta porque eles iriam se encostar no infinito. Mas como eu não consigo chegar, então eu não vou ter eles se encostando. E aí vamos focar agora aqui nesse exemplo. Essa função, por exemplo, 1 sobre x ao quadrado, é uma função que tem assíntota. A assíntota dessa função coincide com os eixos. Os dois eixos, o eixo x e o eixo y, são assíntotas para esta função. O próprio eixo x é uma reta assíntota dessa função. O próprio eixo y também. E observe o seguinte, aqui também já colocando de leve aí com alguns conceitos do cálculo. Observe que para 1 sobre x ao quadrado, quando x fica muito grande ou muito pequeno, ou seja, quando x vai para o infinito ou quando x vai para o menos infinito, 1 sobre x ao quadrado vai ficar pequenininho. Isso não é difícil de você ver, é só pensa que 1 sobre x ao quadrado. Quanto maior for o x, menor vai ficar o inverso, né? Imagina que se o x for 10, vai ficar 1 sobre 100. Agora, se o x for 1000, vai ficar 1 sobre 1 milhão. Quanto maior for o x, maior vai ficar o denominador, aí o inverso disso é pequenininho. Pô. Imagina 1 sobre 1 bilhão. Isso aí vai dar 0,00000. Então, quanto maior for o valor de x, maior fica aqui embaixo, então menor fica o inverso, mais próximo de zero. É isso que esse gráfico diz. O gráfico está dizendo isso. Porque o gráfico está dizendo que quanto mais o x caminha para o infinito, mais perto de zero o desenho vermelho tem que ir. Só que é isso, né? Isso aqui não... Repara que eu não botei aqui o símbolo igual. E nem aqui botei igual. Por que a gente não usa o símbolo igual? Porque a gente não chega no infinito. O infinito não é um número. O infinito significa o número está ficando cada vez maior. Só que você não chega, não termina, né? Então a gente bota essa seta, que significa o x está se aproximando de infinito. O x está ficando cada vez maior. Então, como você não chega no infinito, então eu também não posso dizer que isso aqui vai dar igual a zero. Isso vai ficar quase zero, né? Vai ficar 0,0000000. A gente diz que tende a zero. Que é o que o desenho está dizendo. Eu quero encostar no eixo x aqui, que seria fazer o negócio dar zero, mas eu não encosto. Esse é o conceito da assíntota. Se a gente chegasse no infinito, eles iriam se encostar. Aí eu teria o eixo x aqui tangente ao desenho. Então é isso que eu quero dizer com a assíntota funciona como uma espécie de reta tangente no infinito. É que nesse caso é para o x. Quando o x vai para o infinito, a reta e a curva tendem a se encostar como se fosse uma reta tangente, só que eu não chego nunca. E a mesma coisa acontece quando o x se aproxima de zero. Quando o x se aproxima de zero, aqui fica o inverso de zero, que também é o contrário, né? Se o x vai para infinito, o inverso ali vai para zero. E se o x vai para zero, o inverso vai para o infinito. Que imagina quanto é que dá. Por exemplo, deixa eu ver aqui rapidinho. Ó. Imagina o inverso de um número muito perto de zero. 1 sobre 0,000000001. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui dá 10 à nona. Aí quanto mais perto isso aqui ficar de zero, maior vai ficar aqui a potência. Então, quando o x tende a zero, 1 sobre x ao quadrado tende a infinito. É o que o desenho está dizendo. Quando o x se aproxima de zero, a função sobe. Porque o y vai dar infinito. Então eu tenho aqui, se o x se aproxima de zero,
o inverso do negócio dá infinito. Então veja que nos dois casos, nesse caso o eixo x é a reta, é uma assíntota do desenho. E o eixo y é outra assíntota. Esse gráfico, essa função tem duas assíntotas, que são os próprios eixos. E nos dois casos tivemos o x ou o y indo para o infinito. Um dos dois tem que estar indo para o infinito. Nesse caso são até os dois, né? Porque nesse caso eu tenho o x indo para o infinito e o y também. Mas não precisa ser os dois, mas pelo menos um deles tem que estar no infinito, porque a assíntota tem a ver com tangente, só que com alguma coisa indo para o infinito. Ou x ou y, ou os dois. Então, isso é a ideia ali inicial sobre a assíntota. No próximo vídeo a gente vai explorar o caso particular da hipérbole, né? Então, por que a hipérbole tem essas duas retas aí, assíntotas, e como é que vai ser a equação, né, da hipérbole, das assíntotas da hipérbole. Valeu!